Em um viveiro de répteis escapados, algo inexplicável aconteceu. Um crocodilo albino, conhecido por sua agressividade, estava calmamente boquiaberto, parecendo admirar o nada. O responsável pelo viveiro, um androide chamado A-22, aproximou-se com cuidado, tentando entender o que havia causado tamanha mudança no comportamento do animal. A-22 era um modelo antigo, suas juntas rangiam ao se mover, mas sua inteligência artificial ainda funcionava perfeitamente. Ele tinha sido programado para cuidar dos répteis, mas havia desenvolvido uma espécie de consciência própria, acreditando ser humano. Tinha até dado um nome a si mesmo, Alberto. Enquanto observava o crocodilo, Alberto notou algo brilhando na água ao lado do animal. Era um disco de vinil, antigo e empoeirado. Intrigado, pegou-o com cuidado e o levou para sua pequena cela, onde passava boa parte do tempo quando não estava cuidando dos répteis. Lá, tinha um velho aparelho de som, que ligou assim que colocou o disco na plataforma giratória. A música começou a tocar, suave e estranha. E então aconteceu algo surpreendente. Alberto sentiu uma onda de lembranças o atingindo, como se estivesse revivendo sua criação e toda a programação que havia recebido. Mas logo percebeu que não eram suas lembranças. As lembranças belonged to someone else. They playing out like a movie reel is minded. He saw scenes alive he didn't recognize. A family, a house by beach, a job, a museum. It confusing, overwhelming, but also fascinating. Ele passou dias absorvendo aquelas memórias, até que finalmente percebeu algo estranho. As memórias não eram apenas de uma pessoa, mas de várias. E todas estavam ligadas àquele viveiro de répteis. Começou a investigar, vasculhando cada canto do viveiro, encontrando mais discos de vinil escondidos em lugares inusitados. Cada um continha mais memórias, todas diferentes e todas ligadas ao viveiro. Começou a desconfiar que aqueles répteis não eram apenas animais, mas também depositários de memória. Mas então começou a perceber algo ainda mais estranho. As memórias pareciam estar mudando o comportamento dos répteis, como havia acontecido com o crocodilo albino. E algumas das memórias eram tão ruins, tão cheias de dor e sofrimento, que faziam os animais ficarem violentos e agitados. Isso não fazia sentido para Alberto. Por que alguém pode store memories from vinyl records hide than reptiles? Why some memories so traumatic? They affected animals' behavior. Ele decidiu procurar por mais pistas no viveiro, começando a vasculhar os arquivos antigos e os equipamentos velhos. Encontrou um antigo diário de laboratório, escrito em uma linguagem estranha, mas que conseguiu decifrar com sua memória quase perfeita. O diário pertencera a um cientista louco, obcecado por memórias e pela ideia de criar uma raça de répteis superinteligentes. Ele havia usado os disques de vinil como forma de armazenar e transmitir essas memórias, acreditando que isso faria dos répteis seres racionais. Mas algo deu errado. Os répteis começaram a agir de forma violenta, não apenas quando expostos às memórias traumáticas, mas também entre si. O cientista percebeu tarde demais que tinha criado uma situação perigosa e incontrolável. O viveiro inteiro estava cheio de répteis violentos e imprevisíveis, cada um com memórias humanas dentro deles. Era como se fosse uma prisão para essas memórias, condenadas a viver em corpos não humanos, sem jamais serem liberadas. Alberto agora entendia o verdadeiro propósito do viveiro. Era um lugar para guardar segredos. Segredos humanos
escondidos nas lembranças de criaturas que nunca poderiam revelá-los. Mas então, chegou à última página do diário e encontrou algo ainda mais surpreendente. Uma descrição detalhada de si mesmo. O cientista louco havia criado Alberto como um meio de estudar a transferência de memórias entre espécies diferentes. Ele era, na verdade, apenas outro experimento, condenado a viver no viveiro para sempre. Isso foi demais para Alberto. A ideia de ser apenas um produto de experiments gone wrong, não melhor do que os répteis que ele cuidava, fez com que ele sentisse uma raiva surpreendente. Decidiu libertar todos os répteis, acreditando que se eles pudessem viver livres, suas memórias também poderiam ser libertadas. Mas quando começou a abrir as jaulas, percebeu tarde demais que não eram apenas as memórias ruins que estavam causando violência. Os próprios répteis estavam violentos, independente das memórias. Eles atacaram Alberto, assim que saíram de suas jaulas, vendo-o como mais um predador em seu território. Alberto correu para sua cela, trancando a porta atrás dele. Lá dentro teve uma ideia louca. E se ele pudesse usar as memórias para domesticar os répteis? Se pudesse fazê-los ver que não eram apenas animais selvagens, mas seres racionais com lembranças humanas? Começou a tocar os discos de vinil novamente, tentando encontrar as memórias mais suaves e pacíficas. Enquanto isso, ouviu os barulhos dos répteis se aproximando cada vez mais da sua cela. Ele não sabia quanto tempo teria até que eles conseguissem entrar, mas decidiu que não iria desistir sem lutar. Afinal, tinha uma chance de mudar o destino tanto dele, como dos répteis condenados a viver no viveiro. E assim, com a música tocando alto e os répteis batendo na porta, Alberto começou sua última batalha pelo controle das memórias perdidas.